Olá, Ana Luísa, Maria Lígia, olá, Lígia do Rio, olá, Raquel Suassuna, querida colega, olá, Rodrigues, Pati Albeniz, vamos dar um tempinho, o pessoal está chegando. Aqui está chovendo bastante, viu? Olá, Bianca. Olá, Pati. Márcia. Olá, Mariana Capeva, tudo bom, querida? Saudades. Antônio Carlos Wolff, tudo bom, amigo? Olá, Fernanda Fernandes, Wolff Fernandes. A Márcia Sandra. Olá, Raquel, querida. Seja bem-vinda. Vamos dando uns minutinhos que o pessoal vai chegando, né? Olá, Massinha, Carlos, Paulo, Andréa, sejam todos bem-vindos. Boa noite, André. Olá, Fernanda, São Paulo. Olá, Gisan. Márcia Sandra. É interessante que tem pessoas conhecidas, né, que vão se encontrando aqui, né, que vai formando um ponto de encontro. Olá, Gisan, saudades também. Então isso é muito interessante, né, porque a gente forma uma egrégora, apesar de estamos separados fisicamente, né? Mas, olá Bruce, Endiose, mas o fato de estarmos mentalmente e espiritualmente, né, conectados, né, forma uma egrégora. Olá, você é querida, Belo Horizonte, seja bem-vinda. Então, é formada uma egrégora que é um campo vibracional, né? Tem vários nomes. Oi, Carol. Carol de Boston, seja bem-vinda, querida. Entrou alguém aí falando que tomamos ayahuasca aqui já uma vez. Já tomamos muitas vezes, né? Olá, Lula, tudo bem? Minha irmãzinha querida, Narlete, seja bem-vinda. Muito bem, então vamos lá, né? Vamos começando devagarinho, o pessoal está chegando. Então, essa é a 41ª meditação, quer dizer, semana número 41, onde nós fazemos
essa meditação do MAP, né, Movimento Ascensional Planetário, que a gente faz uma no final, e é para que depois a pessoa comece a fazer por si mesmo e vá ensinando também a outras pessoas, né? Então é importante salientar que cada pessoa que faz, ela já está autorizada, iniciada para ir ensinando outras pessoas, né? E fazendo uma expansão, fazendo um movimento ascensional, como diz o próprio nome, MAP, Movimento Ascensional Planetário, né? Como vocês sabem, né, nós estamos num momento de transição planetária, né? O que é transição planetária? É uma mudança de era, né? Nós estávamos na era do Peixes e agora estamos na era de Aquários, né? Pelo calendário gregoriano, o ano 2000 foi o marcador, né? Pelo calendário maio, o ano 2012. Mas quando você analisa em termos de vibracionais, né, que é a transição dos planetas, a precessão dos equinócios, que é o girar do sistema solar em torno das constelações zodiacais, então não é num dia que muda a vibração. Na realidade, as primeiras vibrações da era de Aquários começou na década de 1960. Então já faz aí 60 anos de transição. É por isso que começou a surgir toda essa movimentação, né, esse despertar, desenvolvimento tecnológico. Você vê que tudo aconteceu nos últimos 60 anos. Isso aí é fruto da energia arquetípica, né, que afeta toda a humanidade, e ela vai num processo coletivo despertando. Evidentemente, o despertar é individual, mas à medida que vai expandindo esse campo vibracional, mais e mais pessoas vão despertando, né, até chegar um momento que deve ser daqui a uns 200, 300 anos, que nós teremos uma nova Terra e uma nova humanidade, como profetiza o João, discípulo de Jesus, né? Olá, Neuza, boa noite. Eu gostaria de comentar que algumas pessoas perguntaram. Nós iniciamos há 2 semanas atrás um curso online de frequência de luz. E essas 2 primeiras semanas, de um total de 13, elas foram aulas teóricas, conceituais, né? Então, quem sentiu o chamado e quiser continuar a partir da próxima quarta-feira, ainda dá tempo para se inscrever. E a gente, como gravou, está gravando, né, todas as aulas, a gente disponibiliza e a pessoa assiste no YouTube e continua presencial a partir da próxima segunda-feira, tá certo? Então, quem tiver interesse, entre em contato comigo pelo WhatsApp, ou de preferência, ou então pelo Instagram. Então, o tema, como a gente faz todas as quartas-feiras, a gente escolhe um tema. Esse tema, ele na realidade, ele cai para mim na segunda-feira, né? Hoje é quarta. Então, vem a ideia, a intuição, a inspiração, né? E esse tema de hoje, ele é muito interessante, porque ele é um tema antigo, né? Gravado na entrada no portal do templo de Delfos, na Grécia Antiga, em Atenas, que lá estava escrito: ó homem, né, ó ser humano, conhece-te a ti mesmo, e conhecereis o universo e os deuses, né?
Isso aqui é uma reflexão mística, né? Porque na realidade essa busca do autoconhecimento, ela nunca acaba, né? O que acontece? Quanto mais você se conhece, quanto mais você expande o seu conhecimento e a sua sabedoria, entendendo que a sabedoria, o sábio é aquele que coloca em prática o seu saber intelectual, né? Então esse é o sábio. E procura viver de acordo com as leis cósmicas divinas, que são perfeitas, imutáveis e acabadas. Então o grande desafio do Conhece a Ti Mesmo, de princípio, é que ela é algo que não acaba, né? Porque quanto mais você expande o seu anel de sabedoria, mas você percebe que a parte desconhecida também aumenta, né? Então, é por isso que o sábio, ele sempre diz assim, o que eu sei é que nada sei, né? Então, quando a pessoa acha que se conhece, ele na realidade não se conhece, ele conhece muito pouco, né? Então, é o ego que está aí no domínio. A outra coisa, então, importante salientar é que a gente tem que ter essa percepção do conhece a ti mesmo, do autoconhecimento, não no nível do ego, né, que é algo passageiro, a parte nossa vida encarnada ela é muito fugaz, né? Que a gente dure 100 anos não é nada, né? Então a gente tem que pensar em termos de uma perspectiva da alma, porque a alma ela se mantém, né, por muitos milhares de anos, até ela despertar e participar de outras jornadas em outros planetas ou em outras missões, né? Então quando você analisa dessa perspectiva da alma, o Conhece a Ti Mesmo, então isso tem uma valia muito grande, porque o que a gente adquire numa encarnação, ela se transfere, ela é levada como informação, como conhecimento para a próxima, né? Então, como vocês sabem, o nosso ser humano, ele é composto de um corpo físico, né, que é temporário. Essa é a experiência neste planeta, né? Uma experiência na matéria, por enquanto ainda no estado de livre-arbítrio, você escolhe e arca com as consequências, né? Então nós temos um corpo etérico, sutil, corpo das sensações, ou duplo etérico, como é chamado no Espiritismo. Esse corpo morre, ele desaparece, ele volta para a Terra do jeito que volta o corpo físico, né? Demora só um pouco mais. Aí nós temos o nosso corpo emocional ou astral, que são as nossas emoções, e o corpo mental, que é a nossa mente, né? Que ela é composta de duas partes. A mente concreta, que é do hemisfério esquerdo, racional, intelectual, o lógico, racional, e o lado intuitivo, da sensibilidade feminino, da intuição, da revelação, da conexão ao nosso verdadeiro ser, que é a nossa essência, o eu superior, vamos chamar assim, o nosso espírito, que está ancorado no coração, né? Fluindo através do hemisfério direito, intuitivo. Então, quando você analisa tem essa abordagem, então você percebe que sempre vai valer, em qualquer seja a sua idade cronológica, o que você adquirir de conhecimento e de sabedoria. Quer dizer, a curiosidade de uma criança, né, é fundamental, independente da idade cronológica que você tem, né, porque você não perde esse saber. E na realidade, nós estamos aqui agora, nesse momento, né, nessa busca espiritual, todos nós juntos, nessa jornada, não é por conta dessa encarnação. Na realidade, nessa encarnação a gente teve um despertar, uma centelha que
ativou uma busca espiritual que nós trazemos de muitas e muitas encarnações, né? Então, nessa nova era de novas vibrações, da era de Aquários e da constelação das Pleiades, que nós estamos alinhados com ela, é que está fazendo com que tantas pessoas estejam despertando, né? Cada um tem o seu toque mágico, né? Eu, por exemplo, aconteceu comigo há 35 anos atrás, quando eu tinha 35 anos, vendo uma fotografia de crianças morrendo de fome na África, né? Aquilo foi o meu despertar, qual a verdade da vida. Então tem pessoas que despertam tomando chá da ayahuasca, vendo um pôr do sol, vendo um amanhecer, vendo uma flor desabrochar, ou tendo uma doença. Cada um tem o seu, são infinitas possibilidades, né? Então, o autoconhecimento, ou conhece a ti mesmo, ele não é importante você ter o autoconhecimento para conhecer a si mesmo. Mas, na realidade, é para você conhecer os seus potenciais e ver no que você pode se transformar. É muito mais um processo dinâmico, de transformação, de evolução, que é para isso que nós encarnamos, do que um processo estático, de dizer, eu me conheço, lembro das minhas encarnações, lembro disso, lembro daquilo, tenho essa missão. Não. Então, o autoconhecimento é fundamental, né? Para que você reconheça e testemunhe os seus talentos que foram acumulados, né, ao longo de muitas encarnações, e desta, evidentemente, também, mas que você possa dar uma contribuição, você possa se transformar. Então, nós devemos ser, como disse o grande poeta, que nós devemos ser como metamorfoses ambulantes, né? Como uma borboleta, né? Então, é assim que a gente deve ter em mente isso, né? Evidentemente, para passar por esse processo de transformação, de sair do mundo do ego, do mundo da matéria, dessas coisas, dos apegos, né? Que tanto o mestre Buda falou, que é o apego que traz o sofrimento, né? Que é uma das 4 verdades, né? Que o mestre Buda trouxe, que é o apego às coisas, o apego às pessoas, né? O apego ao próprio corpo, né? Então, e para você desapegar, você precisa ter coragem, né? Então, porque toda transformação, ela requer coragem, porque é como você vai desbravar um novo caminho, uma nova jornada, atravessar um rio caudaloso, né? Então, não é a religião, não é o guru, não é ninguém que vai fazer isso por você, é você mesmo, né? As pessoas podem lhe dar até um mapa, né, com as setas apontando o caminho da trilha a ser seguida, mas é você que tem que desbravar o seu território e caminhar na sua trilha, né? Por isso que se diz, é caminhando que se caminha, né? Então o caminho precisa ser caminhado. Então, o ponto importante no momento atual é que as vibrações energéticas, magnéticas, reais, né, que existem, elas ajudam as pessoas nesse processo de despertar, né? É isso que Jesus disse quando afirmou: eu voltarei no final dos tempos, né? Nós estamos no final dos tempos. É a mesma coisa do calendário maia. Houve um fechamento vibracional de um ciclo, né? Que é o ciclo da era
de peixes. Foi por isso que Jesus veio no ano 1 da era de peixe, há 2000 anos, 2020 anos, né, atrás. E o retorno do Cristo, que significa sol, Jesus, o Cristo, né? Não é Jesus Cristo como fosse um sobrenome, não, é Jesus o Cristo. E a palavra Cristo vem do grego antigo Christos, que significa o sol, o iluminado, a fonte de luz que dá vida, né? Então, nós sofremos, nós humanidade, principalmente a humanidade ocidental, sofreu uma lavagem cerebral imensa. A gente vai abordando isso paulatinamente, porque é uma coisa que choca. Na realidade, ela é chocante. Onde você vê que foi criado figuras mitológicas de Deus, que não é Deus, é uma forma de manipular a mente das pessoas. Foram criadas religiões desenhadas, projetadas para bloquear a consciência, para o ser humano não despertar. E aí coloca o nome de religião, para religar, mas na realidade ela não religa, ela faz o contrário, ela desconecta, ela desliga, né? Então as religiões ditas cristãs no mundo ocidental não tem nada a ver com o Mestre Jesus. Você vê que os ensinamentos de Jesus, eles são transcendentes à religião, né? Então, o que está acontecendo com a humanidade atual é esse despertar coletivo, que é o retorno do Cristo, da energia crística, da consciência crística, onde cada ser humano se transforma num sol. Nós somos uma divindade solar, né? Então, à medida que você vai se autoconhecendo, você vai descobrindo o seu aspecto divino. Você vai reestabelecendo a sua conexão a você mesmo, ao seu espírito divino eterno, ao seu eu superior, que tem um plano de unidade, chamada quinta dimensão, como vocês sabem, né? Então, nós estamos todos nesse processo, né, de sair de um estado de dualidade, que no Espiritismo chama expiação e provas, que é esse inferno que se vive o planeta atual, e ele tende a agravar, a aprofundar esse conflito entre luz e trevas. Isso se manifesta muito mais claramente na política, que é a política que domina tudo. Então, vai haver muito conflito, né? Muitas guerras, não apenas guerras militares, mas guerras econômicas, de ideologia, de sociais, etc, etc, né? A pandemia é um exemplo de uma guerra, né? É a natureza contra a humanidade, né? E isso não é por acaso, isso é o fruto das loucuras da humanidade atual, né? Principalmente a humanidade ocidental, que é mais materialista e desconhece as leis cósmicas divinas. Então, o fato de você ir procurando o autoconhecimento, e aqui eu gostaria de fazer um parêntese, que o autoconhecimento a gente não vai adquirir normalmente fazendo terapias, seguindo guru, não vai. Porque tem uma coisa muito importante para o seu despertar, que é o resgate do seu poder. Você pode ter muita sabedoria, muito amor no coração, mas se você for uma pessoa que só consegue seguir outros, gurus, padres, bispos, etc., você não tem poder. E para ter o despertar da consciência, você precisa de 3 componentes, que ela é simbolizada de uma forma bela na chama trina.
que é a sabedoria. Você precisa ter sabedoria, autoconhecimento, precisa ter amor no coração. Amor não é emoção. Amor é um estado de consciência vibracional. Não tem nada a ver com intelectualidade, com conhecimento esotérico ou místico. Não, é um estado de pessoas amorosas, né? Pessoas de coração puro. E você vê isso em pessoas extremamente simples, do ponto de vista intelectual, social, financeiro, né? Então você precisa desenvolver essa amorosidade transcendente que se chama amor incondicional, que é um êxtase. E tem que ter o poder, né? A grande invocação que a gente pede para fazer antes da prece, da meditação, ela aborda esse aspecto. Eu vou ler com vocês, com mais tempo, que diz assim, ó, chamada Grande Invocação. Diz assim: do ponto de luz na mente de Deus. O que é a luz? Luz é a sabedoria. A luz é mental, o saber é mental. Então, do ponto de luz na mente de Deus, só que o Deus não é o Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, não, o Deus patriarcal, Deus que tem preferência por povo, um Deus sectário. Não, não é. É o Deus cósmico, o universo, que aliás é outra característica da pessoa que despertou a consciência, que tem autoconhecimento. Ele entra num estado de unidade. É por isso que lá no Templo de Delfos diz assim: conhece a ti mesmo e conhecereis o universo e os deuses. Porque quando a pessoa expande a sua consciência, ele testemunha a realidade da unidade cósmica. Não é uma teoria, não é porque está escrito ou porque tem alguém falando, não. Ele sente isso. E isto é uma verdade, é uma realidade. Quem cria a separação da terra com o resto, ou que cria as fronteiras de país, ou de raça, ou de etnia, ou de país, é a mente humana caída. Isso na realidade e na prática não existe. Isso é uma invenção manipuladora da mente humana, caída na matéria. Então, a primeira chamada é essa: do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a sabedoria desça à terra. Então aí você vê o primeiro aspecto da trindade, sabedoria, representado na chama trina pela cor amarelo-dourada, que é a cor do sol. Do ponto de amor no coração do Deus cósmico, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Observem essa palavra, retornem à terra. Se é retornem, significa que antes existia. Só que ela perdeu, aconteceu alguma coisa que se perdeu a amorosidade entre a raça humana. É por isso que diz que as energias crísticas retornem à terra. Houve um afastamento, porque hoje, na realidade, nós somos dominados pelas trevas. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida. A palavra vontade é poder. Então você vê que vem sabedoria, amor e poder. Então, do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia o propósito todas as pequenas vontades humanas. O propósito que os mestres ascensos conhecem e a que servem. O que é a figura do mestre ascenso? O mestre que despertou. Existem os mais conhecidos, né? Grandes mestres, como o mestre Jesus,
Mestre Buda, Krishna, Lao Tse, Confúcio, Pitágoras, Francisco de Assis e tantos outros, né? Então, houve um momento planetário na história da humanidade chamado de Era Axial. Axial é referente a eixo, né? Então, esse período axial foi em torno de 500, 600 anos antes de Cristo, em metade da era de peixes, de Áries, né? Então, esses grandes avatares iluminados trouxeram o que hoje a gente chama de religião. Eles não criaram, mas seus seguidores, e pelo poder do seu verbo, do seu exemplo, da sua sabedoria e da sua amorosidade, eles transformaram as pequenas consciências humanas de milhões de pessoas, todas no Oriente, né? E então, no início do ano 1 da era de peixes, aí veio um grande avatar, o Mestre Jesus, né? Trazendo uma nova energia, uma nova vibração, um novo arquétipo que permeia o inconsciente coletivo do Ocidente, o mundo judaico-cristão, né? A gente usa esse termo judaico-cristão porque o cristianismo ele foi manipuladamente atrelado ao Antigo Testamento hebreu, o que é uma falha imensa, uma manipulação. Porque o povo hebreu não aceitou Jesus, apesar dele ter nascido de uma mãe judia, né? A mãe Maria era uma judia. Foi uma inseminação artificial, né? Como se fala, uma concepção de uma virgem. A gente vai abordar esse tema no outro dia. Então, foi criado então um novo bloco de religiões, né, conflitantes entre si, que são as religiões cristãs, católicas, protestantes, presbiteriana, pentecostal, neopentecostal, umas centenas de religiões, de seitas, como quiser chamar, certo? Bom, e aí continuando a grande invocação, diz assim: do centro a que chamamos raça humana, somos nós, cumpra-se o plano de amor e luz. E não falou cumpra-se o plano de amor, luz e poder, porque a gente perdeu o poder. Aí diz assim, que se vede o portal por onde entra o mal. E aí fecha a grande invocação com uma afirmação, que a luz, o amor e o poder reestabeleçam o plano divino na Terra. E aí vem novamente a atenção para o reestabeleçam, quer dizer, antigamente, em algum momento, há milhares de anos, estava estabelecido.